gente! Tá começando mais um Empreenda Físio. Aqui a gente discute estratégias justamente para ajudar outros fisioterapeutas a melhorar e crescer no seu negócio de fisioterapia. E hoje o assunto é um assunto muito interessante que é sobre liberdade de agenda. Quem não quer ter uma agenda livre e não ser dominado pela agenda, né? Ou seja, dominar a agenda e não ser dominado pela agenda, não é verdade? É uma coisa que a gente fala muito, né? Se você não domina a sua agenda, a Você sua é agenda dominado. vai te dominar. Mas antes de começar, Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Renata Lima, sou fisioterapeuta e aqui ao meu lado. Lucas Lima, administrador e mentor de negócios. Isso. E justamente a gente vai falar sobre agenda, né? Quando a gente está pensando em uma profissão na fisioterapia, né? Que pode ser autônomo ou você pode ter ali a tua carteira assinada, que você vai ter Ou os dois. o horário fixo, ou plantão às vezes também, né? Que aí o plantão ele vai pegar ali ó, aquele período e aí depois aquele período fazendo plantão e aí depois ele vai ficar livre, digamos assim. Mas como é que a gente consegue criar essa liberdade, né? Essa liberdade para poder realmente fazer o que quer na hora que quer e é isso daí vai ser bom. Aquele desejo de você ter uma liberdade de agenda, de, cara, eu determino que eu posso trabalhar segunda, quarta e sexta de tal hora a tal hora, terça e quinta eu vou atender somente no período da manhã, para que eu tenha tarde livre. Enfim, essa liberdade de agenda é muito importante para que você consiga fazer outras coisas e encontrar até mesmo o equilíbrio, porque lembrar que a gente não é só trabalho, ou seja, dentro do contexto de ser fisioterapeuta, eu antes sou Renata. Sim. E dentro disso, né, eu sou Renata, eu tenho minhas outras atividades como fisioterapeuta, eu também tenho minha atividade pessoal. E isso é importante para que eu também cresça dentro da fisioterapia, né? Também pensar nisso é importante. Então, essa liberdade de agenda, dominar a minha agenda vai me trazer esses N milhões de benefícios, né? Milhões de benefícios, mas lógico, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como teria dito o bem, mas é no sentido de, cara, se agora você não tem um emprego, uma empresa ali que vai dizer, olha, você vai chegar às 9, vai sair às 6, vai ter tanta hora de almoço, isso significa que você vai precisar determinar isso daí e a tua hora vai precisar estar otimizada. E automatizar. Não. Automatizar, lógico, para poder você ganhar eficiência. Uhum. Mas otimizar a tua hora ali para poder realmente você está fazendo o atendimento, você está fazendo o atendimento. E às vezes você pode estar fazendo um atendimento, por exemplo, aconteceu essa semana, ou foi semana passada, não sei, que você ia ter um outro atendimento e aí como o outro desmarcou, aí você foi e aí ficou mais tempo na paciente para poder conversar ali com a família e tal. Foi. Porque às vezes essa liberdade, às vezes a gente pensa muito pra gente, né? Não, minha liberdade para poder eu sair, eu vou tomar um café e tal. Cara, mas às vezes o paciente, não o paciente em si, mas a familiar do paciente está precisando de uma instrução ali e aí você ter essa flexibilidade, sim, essa liberdade vezes, também vai ser bom para o paciente. Até a gente está querendo, né? Eu vou ter a liberdade de tomar um café. Eu quero encerrar o meu horário. Então, a partir, ou seja, eu quero ter o desejo de segunda, quarta e sexta, eu finalizo a minha agenda a partir das 4 horas da tarde, porque eu quero tomar o meu café da tarde, né? Assistindo, sei lá, a novela X. Fui bem... pegou a novela aí, eu fui bem específica, porque talvez essa fosse a minha realidade lá atrás. Lembra de quando eu assisti a novela? Tinha uma novela que estava sendo reprisada, então vale a pena assistir. E aí vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. E aí eu comecei a querer assistir aquela... Não existia Globoplay, então eu falei, cara, eu quero assistir essa novela. Aí eu comecei, não, agora eu vou tirar esse horário. Eu quero voltar a assistir essa novela. Então eu comecei a me... A que ponto chegamos? Flexibilidade na agenda para assistir minha novela. Assistir novela. Gente, que ridículo, mas é verdade. Flexibilizar para assistir a novela. E aí, mas você também pode simplesmente pegar e, olha,
um paciente avisou de forma prévia, porque você também tem que educar, ou seja, isso faz parte de uma autoridade de você educar, né, a sua fidelidade dos seus pacientes, de olha, por favor, me avisa com antecedência. Lógico que eu sempre lembro, né? Shit happens. Se as coisas podem acontecer na sua vida de forma inesperada, urgências, emergências acontecem para você, acontece para o seu paciente também. Então a gente também tem que ponderar muita coisa, né? Respeitar o outro da mesma maneira que os outros nos respeitam. Mas se possível, sempre que puder, avisa com o máximo de antecedência para você poder administrar a sua agenda da melhor maneira possível. E, nesses casos, gente, tomar o cafezinho na casa do seu paciente, porque é uma delícia. Você quer tomar o café, né, assistindo a sua novela, mas às vezes o café também pode acontecer na casa do seu paciente. Nesse caso que ele está lembrando, aconteceu recentemente, que uma paciente aconteceu uma questão, ela vai precisar parar agora, e aí, por conta disso, vagou um horário, e aí, o que eu fiz? Com esse horário vago, eu tive a oportunidade de dar mais atenção para os familiares, nesse caso específico. Já encaixei de novo enfim, já fiz um remanejo ali na minha agenda, e assim a gente vai levando, né? Agora é importante também a gente deixar claro que isso pode ser bom demais para ser verdade, né? Aquela coisa de, eu quero ter liberdade na minha agenda para fazer o que eu quiser. Mas lembra, isso não é uma falta de compromisso, uma falta de profissionalismo. Não. Eu tô com esse compromisso aqui, a fazer esse atendimento, sei lá, próxima quinta-feira às 14 horas. Mas eu tô com a preguiça de... Não vou. Não é isso. Liberdade é você... definir. Ter aquilo dali definido. Tipo, você tem o teu compromisso que está agendado, é você sustentar isso daí. Isso. Porque é uma coisa que se confunde muito, e isso daí vem muito de adolescência, né? Adolescência que tá começando aquela adolescência rebelde, né? E tá querendo, eu quero ser livre, pai, quero ser livre. Né? E aí, tipo, não quer mais fazer os compromissos. Sei lá, tinha aula de inglês pra ir. Quero ser livre, não quero mais pra aula de inglês. Enfim, não é isso. Tipo, você tem os seus compromissos ali, você tem que manter com os seus pacientes. Mas é importante deixar isso muito bem claro, porque às vezes definição. Às vezes a gente pode querer, eu quero ter livre, porque sei lá, hoje eu tô sem saco e tal, vou desmarcar. Cara, calma, cuidado para você não ferir a questão de profissionalismo, de comprometimento que você criou lá atrás. E você pode estar querendo criar essa liberdade, mas qual é o preço que você tem que pagar? Então, é uma dosagem muito... Tem que tomar cuidado com essa questão de dosar. Liberdade é definição. O que significa isso? Eu vou definir quais são os horários que eu vou estipular para atendimento. Então, eu vou estipular, né? Comecei falando aqui, né? Segunda, quarta e sexta, eu trabalho de X horas até X horas. Meu intervalo de almoço é exatamente esse. Vou trabalhar depois no horário da tarde, X horas a X horas. Terça e quinta, isso. Lógico, como eu falei, né? Acontecem emergências. Aconteceu uma emergência, vai precisar desmarcar a agenda, então você tem ali, lógico que acontece. Uhum. Mas se você puder avisar com antecedência da mesma maneira que você pede para avisar com antecedência, seja o mais profissional, responsável possível, lógico. Agora, acontece de desmarcar, né? Olha, aconteceu uma emergência aqui, vou precisar desmarcar. Acontece agora. Não é exatamente isso que seja liberdade de agenda. Também tem que dar essa diferença. E a gente já entrando... eu sempre gosto muito de falar sobre valores, né? Você também gosta de falar sobre valores, né? Eu comecei a ler muito e fazer processo de coach ali entendendo os valores. Os valores são o como, né? O como que a gente vai fazendo aquelas coisas. Não o como, o passo a passo, mas o como que está no princípio, no fundo ali atrás. E aí quando a gente vai entender os valores de cada um, por exemplo, eu vou ter um conjunto de valores, você vai ter outro, você que está assistindo vai ter outro conjunto de valores. E esses valores vão estar hierarquizados.
E tem dois valores que a maioria das pessoas tem muito, Hum. mas que eles são muito divergentes, Ah, que é o valor de liberdade aham. e o valor de De segurança. segurança. Imaginei. Então, às vezes, você tem que tomar uma decisão na tua vida. Pensa em uma grande decisão que você tem que tomar. Ih, Acabou de receber uma proposta de emprego. Meu Deus. e agora? E Liberdade ou aí, e segurança? aí você pega os teus valores e você coloca em uma balança. Essa proposta de emprego versus a outra que você tinha, ou a situação que você está tendo agora. E aí você coloca nessa balança a partir dos teus valores. Cara, isso daqui vai me dar mais liberdade, que aí a liberdade vai incluir essa flexibilidade de agenda, para poder, essa liberdade de você ir ali, pô, hoje eu tô com dor de cabeça, que é uma coisa tua agora, hoje eu tô meio cansado, hoje eu gosto de tirar uma cesta depois do almoço, fazer que nem É, o europeu ali, né? Eu gosto de almoçar e depois tirar uma cesta, porque se eu estiver no trabalho não vai ter cesta não, você 30 minutos de almoço, 15 minutos de almoço, corre e tal. Então você gosta disso daí? Ou você gosta da segurança, de ter aquela coisa ali mais certa, mais fixa, o dinheirinho caindo na conta, ou pelo menos o horário de entrar, o horário de sair, e você não ter que ficar até mais tarde fazer hora extra, sei lá, às vezes pode ter que fazer, mas o que é que pesa mais para você na hora de tomar uma decisão? Então, se para essa pessoa pesa muito a segurança. Ah, mas Lucas, eu peso as duas coisas. No fundo, vai tem ter uma um que que vai vai pesar mais. mais. E É. aí pode ser que tenham fatores, pensando mais em dinheiro, vai ser uma coisa, pensando mais no tempo, vai ser outra. E o momento de vida também acho que influencia, E né? o momento de vida também vai influenciar, mas é uma coisa que quando a gente está trabalhando num autônomo e dependendo de onde você está trabalhando, isso daí vai influenciar muito para você tomar essa decisão. Porque às vezes a gente está trabalhando no autônomo e a gente vai ter uma perspectiva de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É. E aí você está trabalhando ali no, como CLT, empresa privada, enfim, e aí você sempre vai olhar, nossa, aí olha no Instagram, né? Instagram é brabo. A rede Eita, social, ela é muito brava. fulaninho tá essa hora tomando um café, queria tanto estar Queria fazendo tanto, isso. Thaís. Aí você foi e virou autônoma, chegou como autônoma, aí vê fulaninho saindo de férias. Eita, Ai, fulaninho saiu de férias, queria tanto fazer isso. Então você vai ter que tomar uma decisão. Qual o valor que qual o valor que você realmente vai querer tomar essa decisão e você vai atrás. é. E se realmente você tem um valor ali de liberdade que é importante para você, cara, você vai precisar trabalhar isso daí para poder alimentar isso daí. Não, mas eu tenho um valor de segurança. E mesmo tendo valor de segurança, o valor de liberdade também vai estar ali de alguma forma. Quem tem esses dois no caso, né? Mas um vai ser mais forte e também depende do momento de vida, correto? Depende do momento de vida, depende as circunstâncias que estão girando em torno dela. Por exemplo, a gente passou por uma pandemia recentemente. O valor de segurança estava gritante, não estava? Minha Nossa Senhora, total. Quem passou a época de hiperinflação? Hum. Quem passou por hiperinflação, que ia no mercado estava um preço, no outro dia estava outro preço, e aí estava Até aquela, hoje, aquela o valor de loucura segurança para muita gente é importante, até hoje, por conta por desse conta do período. período da hiperinflação. E aí, por conta desse período de hiperinflação, o valor de segurança foi muito grande. E aí, por outro lado, quando a gente vai olhar no Brasil, você pode ver a maioria das pesquisas, não eu ia dizer pesquisa do IBGE, mas não é bem pesquisa Não. do IBGE, mas quando você vai fazer uma pesquisa com a população de uma maneira geral e pergunta qual o seu maior sonho, o maior sonho vai ser a casa própria. Ah, sim. Porque a gente tem um problema de moradia, isso no Brasil, né? Falando Uhum. de maneira geral no Brasil. Um problema de moradia e tal. Então, o sonho ali da casa própria, porque eu não quero mais pagar aluguel e tal. Uhum. Em segundo lugar, empreender. Sempre. E aí, a gente vai perguntar não, né? Quando fiz a pesquisa, mas quando a gente vai estudar ali a pesquisa, o que está por trás desse empreender, o que está por trás é justamente esse valor da liberdade. Então, muitas vezes, a fisioterapeuta que está pensando ali, ou qualquer outro profissional que está
Em um ambiente corporativo, não precisa nem ser grandes empresas, mas em um ambiente em que as pessoas não sabem lidar com outras pessoas, e aí eu digo um problema de liderança ali, né? Aí a pessoa vai se revoltar e vai, cara, não quero mais isso de jeito nenhum, eu quero ser meu próprio chefe, quero ter o meu próprio negócio. E aí é quando esse valor começa a emergir muito. E aí a gente vê dois grandes valores. Por isso que eu comecei falando de segurança e liberdade. Porque a gente vai ter dois grandes valores. Essa pessoa que, olha, sei lá, o paciente veio para a clínica que eu estou trabalhando e ele pagou X. Só pela quantidade de atendimento que eu fiz, pô, ele já está pagando mais do que o que eu recebo aqui na clínica. E eu atendo vários pacientes. E aí, quando você começa a fazer algumas contas assim, quando eu trabalhava em corporação, comecei a fazer essas contas e eu fiquei, meu Deus, estou deixando muito dinheiro para a empresa. Mas quando você começa a fazer essas contas, então o valor de liberdade começa a surgir e você fica, cara, eu poderia estar fazendo esse dinheiro e ter minha liberdade de tempo, fazer só esses atendimentos. Uhum. E isso daí vai emergindo. Então, você conseguir ter essa liberdade de agenda, você vai conseguir satisfazer esse valor de liberdade que pode ser que você tenha. Uma coisa que feriu muito o meu valor acho que o valor, o valor de segurança, isso é muito importante da gente falar. Não é que tá errado, não é que tá certo, cada um vai ter uma coisa, mas também tem uma questão cultural que influencia muito, e a gente mencionou, né, lá atrás, hiperinflação, acho que isso influencia até hoje muito grande, mas tem uma questão, né? Lá atrás, teve um momento de vida em que o valor de segurança bateu muito forte em mim, a ponto que eu falei assim, não, eu preciso disso para mim, eu preciso disso para que eu possa me sentir mais segura, né? Redundância até em falar disso, mas eu precisava disso para que eu pudesse respirar. Então, não, eu preciso disso como fisioterapeuta. E aí eu corri atrás do CLT. Acho que todo mundo que sai da faculdade sai em um momento de vida pensando que o CLT é a oportunidade de vida, né? E aí acho que é até muito difícil sair da faculdade e não procurar o CLT. Quem sai com essa outra cabeça de não, cara, eu vou ser autônomo e ponto final, acho que já está porque já está muito à frente mesmo. Acho que a geração Z, geração alfa, talvez seja essa geração mais diferenciada. Mas nós, millennials, muito influenciada culturalmente, socioculturalmente, por essa hiperinflação, não vai ter jeito. A gente vai sair com essa procura de CLT. Não tem outra explicação. Bom, e aí eu procurei isso também. Natural, né? É intrínseco nosso. Mas isso feriu a minha liberdade. Então é um valor meu. Feriu muito a minha liberdade. E veja bem, uma coisa que eu acho incrível, eu gosto muito de shopping, né? Não sei se você também clica, olha, eu já habituada com a live, né? Mas manda aí, bota aqui embaixo se você também gosta de shopping. E eu achava incrível que antes de entrar no CLT, eu tinha minha liberdade, eu tinha lá horários definidos, terça e quinta, então eram meus dias mais, eu só botava horário no período da manhã. Na verdade, eu até tinha uns pequenos horários, na verdade, eu tinha 1 ou 2 horários a mais, trabalhava até umas 2, 3 horas só. E aí eu tinha a liberdade de agenda de simplesmente parar ali por volta de 2, 3 horas da tarde. E aí eu podia ou voltar para casa, parar para estudar, parar para descansar, parar para arrumar uma casa, né? Se eu quisesse, ou parar para ir para o shopping. E aí isso para mim me dava uma sensação muito gostosa. E isso é uma liberdade, isso é um conforto, isso é. Cara, isso é inexplicável de você simplesmente estar num determinado horário e eu parar e falar: acabei, tô livre, posso. E não é que é livre de como se eu. Eu não gosto do que eu faço. Não, não é isso. É que eu simplesmente eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço,
Porém, eu tenho também outras coisas que eu gosto e eu posso desfrutar de tudo que eu gosto. Esse é o ponto-chave. Eu tenho a oportunidade de ter a minha liberdade através de uma organização dessa minha agenda para que eu desfrute de dessa oportunidade. Mas eu fui em busca do CLT e perdi essa liberdade, porque eu botei na minha cabeça que não, eu precisava daquilo. E aí, quando eu vi que, opa, aquilo ali me feriu de tal forma, eu fui atrás, de novo, de voltar para essa realidade. E aí, à medida que eu fui retomando aquilo ali, fui reconquistando todo o meu trabalho, fui reconquistando valores a nível de preço mesmo, valores a nível de dinheiro, porque eu baixei a minha renda drasticamente na época, eu saí do autônomo, eu saí de ganhar pacientes particulares, para ir para o CLT, ganhar o piso, ter os descontos todos, enfim, não que no outro eu não tivesse os descontos, tinha, porque eu dava recibo, né? Mas ali eu tinha um horário um pouco mais restrito, eu não conseguia dar conta de atender pacientes domiciliares, eu só tinha 2 horários a mais para atender, então eu só tinha condições de atender 2 pacientes domiciliares. E aí, então, reduziu a minha renda absurdamente. E aí me recoloquei no mercado depois, né, de demissão, fui me recolocar no mercado de novo, né? Lógico que não da forma como eu fiz aqui em Maceió, afinal de contas lá eu já estava no Rio, fiquei pouco tempo no CLT, então foi uma forma mais comparada com o que eu fiz aqui, lá eu digo que foi uma forma muito mais tranquila. E aí, lógico que na época eu não achei, né? Lógico que na época eu achei que foi casca grossa. Não, na hora. Mas comparado com hoje, Renata de hoje, com a Renata de lá de trás, eu digo que lá atrás foi mais fácil. Porque você passou de fase, né? Passei de fase. Que nem no joguinho, né? Que nem no jogo do Mario. Pronto, quando você tava na fase mais difícil, aquela fase ali, nossa, era muito fácil aquela dali. Pô, não, aquilo ali foi, como eu falo para meus pacientes, mamão com açúcar, cara, que isso. Mas eu tô comparando Renata, mais madura, Renata, com mais know-how, Renata, com mais aprendizado, e que, olha como é que a gente também não pode fazer essa comparação, né? Renata, de hoje, que enfrentei outras coisas, outros desafios, outros percursos, né? Mas que hoje sei o que eu não sabia naquela época. Então, é diferente, mas enfim. Aí eu fui de novo, lutar para me recolocar e fazer e acontecer, conseguir mais pacientes e subir de novo a minha renda. Aí eu consegui de novo conquistar a minha liberdade. Lá vai eu pro shopping. Minha nossa senhora. Gente, que felicidade! Cartão de crédito agradece. Agradece. Mas isso é muito um processo de autoconhecimento, né? Que cada pessoa vai passando por esse processo de autoconhecimento e é importante que passe. Até porque às vezes nem o shopping nem é importante. Lembra também quando no horário de verão, não tem, né? Mas no horário de verão, no Rio, no horário de verão, aí o que fazia? O sol se põe às 8, né? O sol se põe mais tarde, aí o que a gente combinava, né? Era ele e o pessoal do trabalho dele, e aí eles iam pra Praia da Urca fazer stand-up paddle. E aí eles só podiam se encontrar num determinado horário, porque eles saíam da empresa lá, né? Enfim, e eu já estava livre, já podia, mas já estava lá esperando, tranquilaça, de boa, só não ia pra prancha em alto mar, que eu também não tinha um pouquinho de receio, né? Mas eu ficava lá de boa, já estava lá esperando por eles, porque eu já tinha encerrado digamos assim, comparado com o CLT, já tinha encerrado meu expediente, estava de boa, tranquilona. Então, isso é uma liberdade. E aí eu vou repetir uma coisa que eu falei, mas é importante repetir. Não significa que você gostar de fazer essas outras coisas não significa que você não gosta da fisioterapia. Significa que, lembra, você é muito mais do que só a sua profissão, só a sua área. Você tem várias áreas que você vai gostar. Então,
Isso é a oportunidade. E isso reforça o quanto você gosta da fisioterapia, porque é o que a fisioterapia te traz de oportunidade, entende? Então, essa liberdade de agenda, fazer com que. Aí tem um outro ponto, né? Porque a liberdade de agenda que a gente está falando aqui é exclusivamente falando de horários, falando de você não ser dominado pela agenda. Mas a gente tem que entrar num outro ponto que não cabe aqui, lógico, né? Não cabe aqui só nesse vídeo, mas é falar também de questões de valores, preço, dinheiro, money. É onde eu ia chegar, né? Você falou muito da diferença quando você estava CLT, trabalhando Reduziu em minha empresa, renda. e você reduziu a renda. Então, tudo vai ter um preço. Então, aonde é que você vai pagar esse preço? Você pagou esse preço, quando você foi para o CLT, você pagou o preço em busca de ter mais segurança, de aumentar esse valor de segurança, você pagou o preço de reduzir a tua renda. Reduziu, mas aí vou só reformular. Reduziu por quê? Por acaso, eu fui para um horário que eu pegava lá, era de 11, era, como é que era? Ai, meu Deus, eu Era sei que meio eu, do dia, assim. era meio do dia. Eu sei que eu pegava, não era 11 não, eu pegava tipo 10, aí Das 4, sei lá. saía às 4, 5. Aí eu só atendia, tipo, porque eu também não pegava paciente muito cedo. Aí eu pegava paciente 8 e aí eu não lembro exatamente. Eu sei que eu só restringia pegar paciente num horário da manhã e num horário da noite. E aí eu pegava só esses dois horários, para que eu pudesse também até ainda Sim, manter algum mas de horário de qualquer vida. forma, ainda assim, iria fazer essa redução. Por quê? É um preço que você ia Não, ter que aí o pagar. que, que Porque acontece? esse, Não, aí era o piso do fisioterapeuta na época, que eu ganhava com as reduções, lógico, e aí só podia atender dois pacientes particulares. Então, o que aconteceu? Eu saí de uma oferta de horários que eu tinha maior na época, né? Eu atendia de segunda a sexta, sendo que eu tinha reduzido só terça e quinta, né? De segunda a sexta eu praticamente atendia o dia inteiro. E aí você vai para uma outra realidade. Tinha uma segurança de entrar ao piso ali? Tinha. Mas os meus horários de disponibilidade, né, para pacientes domiciliares, particulares, eu perdi. Então, isso, consequentemente, impactou na minha renda. Então, é o foi preço o para preço que eu paguei para que eu tivesse a minha bendita da segurança. E, infelizmente, isso não foi confortável para mim. Pode ser que para alguns, aonde eu quero chegar, pode ser que para alguns, dependendo do que seja o horário, se você pega num horário confortável, pode ser que fosse muito bacana, pode ser que valesse muito a pena. Agora, enfim, para mim, não foi. quando eu digo, tem a questão do horário, sim, porque você estava com um horário ruim, pode ter uma outra oportunidade que tem um horário melhor, mas o ponto é no sentido de, olha, em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sim, não, tudo tem Não, seu. não existe um Tem, almoço de lógico. graça, mas aonde é que eu estou querendo chegar aqui também é para a gente deixar claro essa liberdade de agenda. Uma pessoa que vai dizer assim, ah, não, não consigo. Mas não é para você deixar a agenda fixa ali, presa, tipo, ah, sempre vou atender esse horário e tal. Sim, é importante a gente criar aqueles horários fixos ali com os pacientes, até para eles se acostumarem, ficar ali numa rotina. Mas por que eu estou dizendo isso daqui? Para poder você realmente alcançar uma liberdade dessa, você vai precisar ter disciplina. Sim. Para você ter liberdade hoje, você precisa ter essa disciplina para sustentar essa liberdade hoje. Eu tenho um curso de liberdade financeira, aí eu falo muito sobre liberdade financeira. Para você conseguir ter liberdade financeira lá na frente e tal, você ter o teu patrimônio, que vai ter os dividendos, que aí vai ficar, teu dinheiro vai render e você vai ser sustentado por uma renda passiva e tal. Para tudo isso, você vai precisar ter uma disciplina hoje para que tudo que você ganhe, você pegue uma parte desse dinheiro, você invista, você não vai gastar no shopping, você vai investir ali Não para achei poder, legal essa para olhada, poder não. você colocar essa disciplina de modo que essa disciplina que você tem cria esse ambiente de liberdade. Uhum. Então, se você não tem essa disciplina, É. uma hora essa liberdade vai se transformar em uma libertinagem. Não confunda Oh, liberdade com não libertinagem, confunda. já diria como vovó já dizia. Mas
É você ter muito claro isso daí, de não precisa ser rígido, mas tem que ser Sim. disciplinado. Tem que ter disciplina ali com o teu paciente. Por isso que quando no início desse vídeo eu estava falando sobre, cara, você tem que ter o comprometimento, o teu profissionalismo, ali a tua questão da disciplina com o trabalho, para que essa liberdade possa ocorrer. E aí você realmente vai conseguir negociar essa questão, negociar não com o paciente, né, mas negociar com a tua agenda, de modo que você esteja livre ali para poder estar fazendo o que você quer fazer, tá atendendo, que é o que você quer atender, imagino eu, até porque ama fisioterapia, continua atendendo e vai lá. Então, conseguir sustentar isso tudo, a disciplina vai ser um ponto essencial. E é uma das coisas que eu falo muito, tipo, cara, tenha uma agenda, pelo menos uma agenda semanal para poder ter os espaços ali de atendimento, para poder você encaixar o que é importante para você. Não apenas os atendimentos, mas também o que você faz na vida, né? A questão vida Vida pessoal, pessoal, estudo. estudo. Até porque, tipo, é importante estudo. Mas Tipo, e você... você falou uma coisa interessante, mas é que também a respeito dos pacientes, sabe? Para que seja também confortável para eles. Eu acho que essa liberdade de agenda, ela também pode ser algo que possa se encaixar na rotina dos pacientes. Sim, A você gente falou. lida muito com o público idoso. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente lida com um público que eles têm algumas questões que muitas das vezes essas questões podem, se a gente puder ter uma flexibilidade dessa agenda para eles, também ajuda. Uhum. Vai Eu ter o que gosto gosta muito cedo, vai ter o que gosta muito muito tarde. tarde. Lógico que isso é uma das questões que eu falo muito sobre não ser dominado pela agenda, né? Então, assim, eu não permito hoje que eu seja dominada pela agenda a ponto de, por exemplo, lá atrás eu flexibilizava a ponto de, cara, se o paciente me ligasse e falasse assim, só posso ser atendido 7 horas da manhã, você vem? Vou. Então, eu boicotava o meu cuidado da minha própria saúde, né? Então, se eu tivesse questões de 7 horas da manhã, eu tinha meu compromisso com a minha saúde, né? O meu exercício físico. Eu cortava o meu exercício físico para eu ir atender o paciente, porque essa era a prioridade. Só que eu esquecia que para que eu pudesse estar lá, né, fazendo um tratamento para alguém, eu antes precisava também me cuidar. Uhum. Eu esquecia completamente disso. Então tem até uma regrinha, né, que eu acho que tem aquele Joel que Já, já. que é saúde, família, Saúde, não, família e trabalho. saúde, família, Nunca trabalho. inverta a ordem. Não inverter a ordem. Então eu acho isso muito bacana. A gente tem que tomar cuidado com tudo que se falam na internet, mas algumas coisas a gente deve ponderar muito bem. Então, essa ordem de saúde, família, trabalho é muito interessante, sim. E, principalmente, não estou falando para todo mundo, mas para mim, eu acho que bateu muito forte, visto que nós somos profissionais de saúde. Então, saúde, família, trabalho. Sabe quando isso daí bateu muito forte para mim? Hum. Eu não conhecia isso, tá? Não tinha ouvido isso, mas foi uma paciente que ela uma vez virou para mim e falou assim: Ah, eu não gostei que uma vez um fisioterapeuta me negou ser atendida porque ele estava almoçando. Aí eu parei, ouvi isso, falei assim, mas ele tem o direito de almoçar. Aí ela, não, mas a prioridade tem que ser eu. Eu falei, mas ele não vai almoçar? Eu, na época, nem sabia que eu tinha enxaqueca, eu tinha aquelas dores absurdas de dor de cabeça, lembra? E eu sentia muita dor de cabeça, achava que era normal, não tinha o diagnóstico de enxaqueca, mas achava que era normal sentir dor de cabeça. Aliás, ponderem, está sentindo dor de cabeça em excesso, eu avisando, hein? Como é que é a regra, meu Deus, eu já 3 é esqueci. demais. 3 é demais. 3 enxaquecas. 3 dores de cabeça. 3. Não, mas peraí que tem que saber a regra. Depois eu vou pesquisar, vou colocar aqui embaixo do vídeo, hein? Pesquisa aí pra mim, por favor, a regra dos 3. Mas, enfim. E aí eu ouvi aquilo e aquilo mexeu muito comigo, porque se eu não almoçasse, se eu pulasse o almoço, eu sentia dor de cabeça absurda e eu tinha que cancelar a minha agenda da tarde. E eu fazia isso às vezes muito, porque eu
às vezes, o que que eu fazia, né? Eu atrasava sem querer, um paciente acontecia de, sem querer, né, conversar um pouquinho a mais, e aí eu postergava um pouquinho meu almoço, e muitas das vezes eu saía sem tomar café da manhã, porque eu não sentia fome de manhã, não tomava café da manhã direito, e aí eu, sem querer, errava no horário do meu almoço. Então, nisso que eu errava no horário do meu almoço, eu passava demais da hora de almoçar. Nessa de passar demais da hora de almoçar, eu começava a sentir dor de cabeça. Já era lá os alardes de que eu não podia ficar sem muito tempo sem comer. Nisso eu já começava a sentir uma dor de cabeça absurda, tentava tomar um analgésico qualquer, uma dipirona, um Dorflex, uma Neosaldina, não surtia efeito. Quando dava lá para umas, já tinha comido, não surtia efeito. Quando eu me vi, eu já tinha cancelado, já ligava para Deus, olha, eu tô passando muito mal, me perdoes, eu vou ter que cancelar, vou remanejar a senhora para amanhã. E aí, esses meus dias que eu tinha agenda livre, esse período da tarde, muitas das vezes era também um encaixe para eu agendar o paciente para o dia seguinte. Também tinha isso, viu? A minha liberdade de agenda também era uma tarde coringa. Isso daí é outro ponto que a gente também tem que deixar claro. É uma oportunidade coringa para a gente botar um encaixe. Achou o 3 é demais? Achei, mas tô terminando de Tá. falar. Então, essa questão da gente não priorizar horários de cuidado, isso faz com que naturalmente a gente perca a oportunidade. E uma hora o corpo vai cobrar. E aí, aí vai, fala das 3. E aí, se você sente 3 ou mais episódios por mês, por mais de 3 meses, procure um médico, de preferência neuro, porque neurologista. você vai precisar de tratamento. Dar uma olhada aí nesse tratamento. Então, 3 dores de cabeça é demais. Mas aí, o que eu estava falando? Então, tem que tomar muito cuidado nessas questões de priorizar. Porém, tem muito paciente que tem certas necessidades, como, por exemplo, então, pacientes que tenham síndrome do pôr do sol, atender esse paciente no horário da tarde, num horário de tarde, né, que seja ali justamente no finalzinho da tarde, está escurecendo, é ruim. Poxa, joga esse paciente mais para o horário da manhã. Então, ter essa flexibilidade, essa liberdade, gente, que você possa remanejar esse paciente, fazer essa administração, é um conforto para o nosso paciente que está no domiciliar. Então, até para isso, a gente precisa fazer esse domínio, ter essa flexibilidade dessa agenda. Então, isso também é importante para o nosso paciente, né? É importante tanto para o paciente quanto para você, até porque o tempo é o nosso bem mais precioso. Então, quando a gente fala em liberdade de agenda, a gente está falando em liberdade de tempo, de você conseguir dominar ali o teu tempo. Você, com base no que você olha ali, você planeja, você olha, aqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque isso é importante. Isso daqui eu não gosto muito de fazer, mas eu tenho que fazer. Lembra, a disciplina. A disciplina vai ser importante justamente para poder você conseguir sustentar toda essa liberdade. Então, eu espero que realmente esse vídeo tenha ajudado. E se você gostou, já deixa o seu like. Se não gostou, deixa o like também. Deixa o like também, por favor. Compartilha esse vídeo com sua amiga fisioterapeuta. Comenta se gosta de um shopping, por favor. Comenta se gosta do shopping. Meu Deus. Meu Deus. Comenta também um tema de um vídeo para poder a gente gravar aqui. Que outro assunto você gostaria que a gente trouxesse aqui para o Empreenda Físico? Isso. Bom? Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!